Olá, boa tarde, tudo bem? Vou explicar para vocês a atividade 22. Atividades econômicas foram transformadas. Olá, criança! Pega seu livro, lá na página 102, 103, 104. Primeiro eu vou explicar para vocês o que está escrito aqui, e depois eu abro a página do livro, tá bom? Acompanhe a explicação da professora, essa que eu vou dando. Vou colocar o link mais tarde desse vídeo que eu tô gravando nessa frase que eu coloquei. Mecanização do campo. Desde a Revolução Industrial, as máquinas ocuparam um papel cada vez mais relevante na economia. Substituiu o trabalho manual, que é o trabalho feito pelo homem, com as mãos, pelo trabalho mecânico. Posteriormente, as máquinas simplesmente mecânicas foram substituídas pelas elétricas e eletrônicas, pelos robôs também. Apesar de demorar um pouco mais, o trabalho rural agropecuário não tardaria e também sofrer mudanças com a mecanização. O uso maquinário especializado na semeadura e para a colheita permitiu a ampliação da produção agrícola e pecuária, derrubando as conclusões de teorias demográficas malthusianas de um aumento da população, poderiam levar à fome e generalizada, pois com a mecanização do campo foi possível ampliar mais e mais ainda a produção de alimentos. O que diz essa teoria? Falava assim que a partir de certo momento não ia ter comida para todo mundo, porque as pessoas não iam dar conta de produzir comidas com as próprias mãos, plantar para tantas pessoas comerem. Dá tempo da flor crescer, da planta crescer e ia ser suficiente para todo mundo comer. Isso que diria essa teoria. E aí veio a mecanização do campo, o investimento na agroindústria, que aí fez com que o consumo dos alimentos hoje fosse mais simples. Hoje a gente vai no supermercado e compra. Então tudo isso deu por conta desse avanço tecnológico na produção na agropecuária, certo? Olha aí o trabalho da colheitadeira. Quanto tempo será que uma pessoa ia demorar para colher o que uma colheitadeira faz em poucos minutos? Não é mesmo? A colheitadeira consegue fazer um dia de trabalho de centenas de agricultores trabalhando manualmente. A mecanização do campo foi o alicerce para a consolidação do agronegócio, sendo o sustentáculo da produção agroindustrial. Apesar de aumentar a produção e fortalecer o papel do campo na economia mundial, a mecanização do campo não está isenta de críticas e problemas. No Brasil, essa mecanização vem se acentuando desde a década de 1960. Hoje em dia, sobre a questão da tecnologia e mecanização do campo, muita gente fala assim, agora quem é que trabalhava vai trabalhar onde? A gente vai estudar quando mais à frente sobre o êxodo rural, que muitas pessoas deixaram o campo porque não tinha mais onde trabalhar e foram para a cidade, certo? Mas se a gente parar para pensar, se a pessoa estudar e produzir, vai ter espaço para todo mundo, não é mesmo? Como em toda substituição do trabalho manual pelo mecânico, há sempre uma redução drástica nas vagas de emprego pelos trabalhos braçais, já que não exige informação específica, embora permita a criação de um número limitado de vagas para o setor especializado, técnicos, profissionais de nível superior e outros serviços profissionais especializados. Para mexer numa máquina dessa, né, qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que entenda de campo, entenda de agricultura e também, principalmente, do mecanismo da máquina. Então, exige um trabalhador que seja bem formado, levando a um conflito de interesses entre a mão de obra qualificada e a mão de obra sem qualificação. Que esse é um problema. Quem não estuda não tem qualificação. Tem qualificação de quando está produzindo. E o conhecimento entra nessa importância, principalmente nisso aí. A gente tem que estudar para não poder falar assim, não, você simplesmente pode ser substituído por uma máquina. Será? Não, claro que não, né, gente? O ser humano ainda é superior a isso. A mecanização do campo e o fim dessas vagas de serviço sem qualificação é uma das principais causas do êxodo rural, que eu mencionei anteriormente.
no qual a população, sem oportunidade de trabalho no campo, se vê obrigada a migrar em direção aos centros urbanos em busca de novas oportunidades de trabalho e sustento. Essa aí é uma imagem, é uma estrutura de irrigação de plantações que possibilitou o cultivo em locais cada vez mais áridos. A mecanização do campo não foi só para, entre aspas, tirar a vaga de quem não está qualificado para trabalhar, mas ela também fez com que o investimento em áreas que não eram férteis, que não tinha bom resultado de produção, agora com o auxílio das máquinas é possível. Imagina quantas pessoas iam ter que para molhar tudo isso de plantinha aí? Pensa, vamos pensar. Não é de se estranhar que geralmente os movimentos trabalhadores e pequenos proprietários que se sentiram prejudicados praticam ações de destruição de máquinas, considerando elas um símbolo de exclusão. Isso aconteceu no ludismo nas fábricas europeias no século XIX e algumas manifestações de trabalhadores sem terra. Que vinham as máquinas como concorrente, né? Outra questão levantada como impacto negativos é sobre os impactos ambientais dessa mecanização, tanto nos efeitos colaterais que eventualmente podem ser causados sobre o solo, o ar, as águas em função de um manejo predatório da agricultura, quanto também as questões ligadas ao bem-estar animal, em constantes críticas sobre o sofrimento animal na pecuária, principalmente a mecanizar. Por exemplo, quem já foi na roça e tirou leite de vaca? Com a mãozinha, né? Agora tem a máquina que faz isso. Mas será que a máquina não faz dorzinha na vaquinha lá? Então é isso aí que tem que pensar. Máquina é legal? Legal. Facilita o trabalho? Facilita. Mas até onde ela é legal? Não é mesmo? Se ela começa a ser prejudicial, a gente tem que repensar. Há também uma crítica sobre a exclusão dos pequenos produtores da possibilidade de conseguir adquirir, de forma suficientemente adequada, os recursos necessários para mecanizar suas plantações e irrigações, enquanto os grandes produtores rurais cada vez mais conseguem automatizar seus latifúndios, gerando inclusive uma concorrência cada vez mais desigual em grandes e pequenos produtores rurais. O que isso quer dizer? Quem tem uma terrinha pequenininha, que faz o serviço com a mãozinha, vai cobrar um preço. Quem dá conta de comprar uma máquina grande, cara, e incentivar e produzir mais, vai cobrar um preço às vezes mais barato, porque ela consegue produzir mais. E aí o proprietário do negócio pequeno, da terra pequena, fica desfavorecido. E aí o pequeno produtor rural acaba que ele deixa de desistir e desiste de ser produtor rural para fazer outras coisas, não é mesmo? Aí outra foto de uma colheitadeira e caminhões que aumenta a produção do campo. Os pequenos produtores não conseguirem ter acesso adequado a essa mecanização do campo influencia diretamente na produção agrícola de modo geral. Afinal, são eles a maioria dos produtores rurais. Por exemplo, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, possui uma quantidade de pequenos agricultores que representam cerca de 60% das propriedades rurais. E se eles não ter chance para eles continuar fazendo o que eles fazem, vamos ter um certo problema. Aí tem algumas questões para você responder no seu caderno, mas antes disso você tem que ler o que está lá no livro. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. As questões sobre mecanização, que começa aqui. Isso, tipo a bolinha pra cá. As atividades econômicas foram transformadas. As atividades econômicas ao longo do tempo. Por exemplo, a agricultura se tornou mais produtiva, diversificada para atender à produção e se tornou cada vez maior. Consequentemente, passou a consumir mais. As técnicas de produção antiga, como a colheita manual, já não davam resultados suficientes para atender às necessidades crescente do mercado consumidor. Uma foto produtor de café, antigamente.
Atualmente, técnicas modernas implantadas na agricultura, como os maquinários, fertilizantes e inseticidas, possibilitam a maior produtividade agrícola e também o cultivo de diversos tipos de produto. Essas transformações não acontecem apenas na agricultura. Em outras atividades econômicas também houve mudança ao longo do tempo para atender às necessidades das pessoas. Veja as imagens a seguir. A atividade industrial, por exemplo, com o passar do tempo, produziu novas tecnologias que, além de implantarem a produção de determinados produtos, também diversificaram os tipos de produtos fabricados, como roupas, calçados, automóveis. Tem uma foto aí de 1960, uma fábrica de caminhões, e uma foto numa fábrica de trator em 2015. Quer dizer que são 55 anos de diferença aí. Mudou? Mudou, né? Você pode ver que parece que tem mais máquinas aí numa foto para outra. O comércio também passou por mudanças. No ano passado, o mercado consumidor era bem menor que os dias atuais. Atualmente, os estabelecimentos comerciais estão cada vez mais especializados, oferecendo uma grande variedade de produtos e serviços aos consumidores. Antigamente, uma lojinha, essa lojinha vendia muita coisa. Roupa para criança pequena, para adulto, sapato. Aí hoje em dia tem lojas específicas, não é mesmo? Tem loja só de criança, loja só de adulto. Eu queria chegar nessa parte aqui, sobre comércio eletrônico. Quem aí tem hábito de comprar pela internet? Atualmente podemos comprar diversos produtos e contratar serviços sem sair de casa, principalmente agora na quarentena, né? Isso é possível por meio de comércios eletrônicos realizados pela internet. Com um simples clique do mouse, você pode comprar produtos como livros, eletrodomésticos, alimentos, automóveis, ou então contratar serviços como viagens de turismo a qualquer hora do dia. Esse tipo de comércio vem crescendo a cada ano no Brasil e em outros países do mundo, pois, de acordo com seus consumidores, os produtos e serviços comercializados pela internet têm um preço mais baixo do que das lojas físicas, do que estão acostumados. Por que na internet muitos produtos é mais barato? Eles não têm que pagar aluguel da loja, pagar o funcionário, o vendedor. Muitas vezes o trabalho, o produto é mais informal, é mais artesanal, então isso aí tudo diminui no custeio, né, do produto. Os contrastes nas paisagens brasileiras. Embora as atividades econômicas tenham passado por mudanças ao longo do tempo, em muitas paisagens brasileiras podemos observar o contraste entre a mesma atividade econômica sendo realizada com técnicas muito diferentes. Veja a foto aí. Na foto de cá, enquanto algumas propriedades rurais realizam o plantio e a colheita manualmente com o uso de instrumentos como enxada e arados com tração animal, é a foto daí de Petrolina, no Pernambuco, outras empregam equipamentos modernos, como maquinários com plantios e colheita e sistemas de irrigação e fertilizantes. É a foto B. Quanto tempo será que o cavalinho vai demorar para fazer o serviço que esse trator da foto de Cabo Frio do Rio de Janeiro vai fazer? A atividade industrial também apresenta contrastes em diferentes lugares do nosso país. Veja os exemplos. Podemos encontrar em vários municípios brasileiros a fabricação de produtos realizados de modo artesanal, caracterizada pelo emprego de instrumentos simples, o que de modo geral, resulta em uma produção em menor quantidade. No entanto, também podemos encontrar em nosso país estabelecimentos industriais que empregam maquinários sofisticados, apresentando elevada diversificação na produção de mercadorias. De um lado tem um artesão fazendo um calçado no município de Betânia, em Pernambuco, e do outro lado tem uma indústria de calçados no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Você vê que do lado direito a produção parece ser bem maior que a do lado esquerdo, porque do lado esquerdo está fazendo um sapato de forma mais artesanal, certo? Deixa eu voltar lá nas perguntas que estão no AVA, que eu não explico para explicar. Vocês têm que copiar o cabeçalho no caderno. Não esqueça de copiar as questões. Tem muita galera esquecendo. Vamos lá. Número 1. Qual é a diferença entre a colheita manual
e a colheita mecanizada. Qual que é a diferença? Como que a manual faz e como que a mecanizada faz? 2. Qual delas emprega mais trabalhador? Qual que precisa de mais pessoas trabalhando? 3. Qual é a realizada em menos tempo? Qual que é mais rápido? Ok? Essa aí é a da 22. A da 23, tarefa da 23, está falando para responder aquelas questões lá. Deixa eu achar aqui. Atividade 23. Ai, 23. Mineração e pecuária. Atividade 23, dando continuidade ao nosso estudo sobre as atividades econômicas do Brasil e paisagem, abra o seu livro e faça a leitura e responda as questões da página 105 e 106. Vamos voltar lá na página 105, que é essa daqui. Tem aí a imagem da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Número 1. Observe o texto. Não, leia o texto e observe a foto. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que teve origem em 1711, ou seja, no século XVIII. Sua criação se baseou na importante atividade econômica desenvolvida na região naquele período da história do Brasil. Atualmente, muitos turistas vão até Ouro Preto para conhecer um pouco mais sobre o seu passado e admirar suas belas paisagens. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. Pensa, qual é a atividade econômica desenvolvida no século XVIII? Volta umas páginas aí, lá na página 100 tem a atividade que explorou bastante ali de Minas. Vou dar uma dica. Lá em Minas Gerais e a cidade de Ouro Preto. Isso aí a gente tá falando sobre o quê? Qual tipo de atividade econômica? B. Que outra atividade econômica se fortaleceu no mesmo século, no mesmo período histórico, porém na porção norte do território brasileiro? Volta algumas páginas do livro aí de geografia que tem lá qual foi a atividade do século XVIII, tá bom? Vamos responder agora a 106. Ai, saiu. Vamos ler o texto aqui. 2. O texto a seguir conta a história da família Brito, que mora em uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul. No sítio há 20 hectares e a família mantém 14 vacas leiteiras e retira 220 litros por dia. Há 4 anos, apenas 60 litros. Há 4 anos eram apenas 60 litros. E os mesmos animais. Pensa, as mesmas vacas. Antes davam 60 litros e agora dão 220. Por que será? O que mudou foi o manejo. No passado, o alimento vinha no pasto como bracharia, que é um capim diferente. Hoje, 2 vezes ao dia as vacas comem ração feita de milho e casca de soja. O que é que mudou? Primeiro, letra A. De que atividade econômica do texto fala? Qual que é a atividade econômica que mexe com o animal? B. O B é diferente. Quais transformações ocorreram na atividade econômica citada? O que aconteceu de diferente? E C. O que causou as mudanças na atividade econômica? O que melhorou? Primeiro, o que mudou? E a segundo, o que melhorou com essa mudança? C. Dê exemplos de mudanças em atividades econômicas ocorridas ao longo do tempo. Nessas que foram lidas aí, mostrou a caixa de sapato, produção de sapatos, as outras produções. Você vai citar mudanças de atividades econômicas ocorridas ao longo do tempo, certo? A 3 não precisa responder. Ficou legal o vídeo? Deu para gravar? Tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, só avisar.